Esta é mais uma produção do Grupo Socorrista Itaporã. Abra seu coração e se ligue com Jesus. Boa noite. Para quem não nos conhece, eu sou o Walter e dou as boas-vindas a todos que aqui estão presentes, sejam pela primeira vez ou aqueles que já estão habituados com a nossa casa. Nosso cumprimento para os 3 andares que estão também nos ouvindo, na parte de cima e na parte de baixo, e todos aqueles que nos seguem também no Spotify ou no YouTube e vendo as nossas palestras que ficam gravadas para aqueles que gostam, né, de ouvir. É só colocar Itaporã palestras que vai aparecer lá para você, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma breve reflexão, uma reflexão que vai fazer com que alguns de nós saiamos daqui com um pouco mais de introspecção. Outros mais claros e os outros talvez nem tanto, buscando assim a solução fora de si. A aula de hoje, embora a palestra de hoje não é uma aula, a palestra de hoje no livro Na Busca do Melhor, do Espírito Hamed, psicografado por Francisco Espírito Santo Neto, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo durante o ano nas nossas palestras, porque além de ser curtas, elas são do Evangelho, do Espiritismo, e tem uma dinâmica terapêutica muito interessante. Então a gente recomenda, quem gostar de ler, buscar lá na nossa livraria, tá bom? Lá vai estar, essa lição vai estar escrito o homem que se descobriu. Eu mudei um pouco o homem que se descobriu, porque senão as mulheres iam dizer, tá vendo? Então, para não ter esse problema, nós vamos falar o ser que se descobriu, que a expressão é a mesma, só que muda pelo momento atual. Muito bem. Vocês sabem o que mais acontece para a gente que está do lado daqui, que embora tenha também as nossas dificuldades diárias e bastante, qual é o maior problema que a gente mais ouve dentro da casa? O que vocês acham? Quando vocês vão fazer uma entrevista, ou quando vocês estão dentro do grupo. Então, e não é só dentro da casa, fora também, mas dentro da casa é muito normal a gente ver pessoas com problemas de todas as origens, profissionais, pessoais, e elas dizendo, qual a solução? Dá para tirar isso da minha frente? As pessoas adorariam que tivesse a mãozinha de Deus assim, fizesse assim, tira. Até porque foi Ele que pôs. Então tira. A gente adoraria que isso acontecesse. Não acontece. Não é assim que flui para o progresso da gente, para o desenvolvimento da gente. Assim como não é assim para uma criança que precisa, às vezes, ir para uma escolinha, embora cada vez elas vão mais cedo, por necessidade dos pais. Algumas, quando são um pouquinho maiores, elas se agarram, às vezes até no poste, porque acham que aquilo não é bom para elas. Eu vejo assim uma mãe mandando essa semana uma criança entrando numa escolinha que tem próximo da minha casa, e a mãe, você não vai fazer tchau para a mamãe? A criança já entrou com tudo, já estava indo com as amiguinhas, não estava nem aí com a mãe já, né? E a mãe já devia estar sentindo, não está mais ligando para mim. Então, dentro desse aspecto que a gente tem, dentro desse movimento que a gente tem, todos nós temos essas dúvidas que nos corroem. Caramba, como que eu faço com a relação que não está dando certo na minha casa? Como que eu faço no meu emprego que eu estou com dificuldade e eu não sei lidar com as pessoas que estão à minha volta? E eu vou dizer mais uma para vocês, da minha parte profissional, às vezes acontece uma coisa muito interessante, às vezes a pessoa está num bom momento profissional, ela, além de ter sido contratada, ela está vivendo um excelente momento, mas ela não consegue observar o que está acontecendo à volta dela. E às vezes armadilhas que a vida nos causam, estão dentro de nós, fazem com que essa pessoa venha a se perder devido a isso. Há muitos outros, como nós, que temos um conceito, estamos buscando um conceito espiritual, que sempre acreditamos que existe um terceiro causador por tudo isso. Quando a gente não encontra um causador material, a gente procura quem? Um espiritual.
Então a gente fala, deve ser espiritual, e realmente pode ser espiritual. E seria a primária, a gente fala que não existe. Mas aqui a gente, no livro dos Médiuns, no capítulo 23, item 238, ele fala sobre obsessão. Então ele fala, como podem os espíritos imperfeitos exercer uma influência tão negativa sobre o ser humano a ponto de o iludir, perverter seu julgamento e fazê-lo aceitar o erro como verdade, sem que ele próprio perceba que está sendo enganado. Não é interessante isso? Como que um espírito consegue te convencer que você é menos do que você é? Como você se permite ouvir isso? Por que será que a gente deixa? Como que o espírito tem essa capacidade? Eles têm essa capacidade? O que vocês acham? Encarnado tem, né? A gente vê. Agora, quando você não vê o espírito, você fala, será que tem realmente o espírito dizendo para mim que eu não sou competente o suficiente? Será que existe um espírito realmente armando alguma coisa contra mim? O que ele ganha com isso? O que um espírito ganha fazendo isso? Ele ganha poder, ele ganha vingança, ele ganha satisfação por não poder ter a vida que você possui. Ele ganha um monte de coisas. A ponto tal que Kardec explica que a fascinação é uma das formas mais sutis e perigosas de obsessão. Nela, o espírito obsessivo atua diretamente sobre a mente do médium ou do indivíduo, obscurecendo o seu raciocínio e paralisando o seu senso crítico. Como fazer, então, para se livrar disso? Será que Jesus disse alguma coisa para nos ajudar nisso? O que vocês acham? Será que a gente tem que ouvir do Cristo alguma coisa? A palavra de Jesus é muito clara nisso. Olha que interessante. Eu gosto do meu amigo é muito inteligente. Quem não conhece meu amigo, ele é muito bom. Vocês deviam estudar mais sobre ele. Ele fala uma frase que já muitos ouviram, mas não entendem direito, porque ela fica no ar. Ele fala assim, os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Ai, quantas trevas haverá dentro de você? E a gente fica pensando, o que significa isso? Significa que como você olha a situação na tua vida, como você ouve ou vê aquilo que está acontecendo no seu trabalho, na tua família, naquilo que acontece do teu lado. Como que é que você encara? Com que olhar você vê isso? Tá ok? Para a gente entender um pouquinho, olhos bons, tá? É o foco, é o caráter da gente. Se for boa e voltada para o bem, a sua vida inteira será cheia de luz. Isso é autoconsciência, que é o tema chave da noite de hoje. Significa aprender a se olhar. Como é difícil esse negócio. E se vocês forem casadas com uma psicóloga e tiver uma filha psicóloga, fica pior ainda. Porque não tem uma conversa que não fale, você está falando dos outros ou de você? Você tem que ter um cuidado com falar. Mas é ótimo porque você aprende. E como eu trabalho com o ser humano também, então o tempo todo a gente está buscando entender isso na vida da gente. Tá ok? A autoconsciência começa a te libertar dos desafios. Porque você começa a entender que não existe nenhum desafio que você não possa enfrentar. Só que você não quer enfrentar. Por quê? Porque você gostaria que viesse a mãozinha divina. Quando eu brinco com as crianças pequenas, eu falo que essa aqui é a mão maluca. Então eu saio correndo atrás deles, adoram, a criança adora isso. Então existe talvez uma mão sábia que a gente gostaria que viesse e tirasse os problemas da vida da gente. Por que ele faria isso? Porque é injusto a gente ter problemas? Não é certo. Por que eu sofro mais do que os outros? Por que a minha vida é repleta de desafios maiores do que os dos outros? Ou por que eu só vejo os meus desafios como sendo algo punitivo ou difícil de ser trabalhado? Porque falta autoconsciência. Porque falta você parar e fazer uma pergunta simples. O que Deus, que me ama, quer que eu aprenda com essa lição? Com essa doença, com essa partida, com esse desemprego,
o que Deus quer que eu aprenda. E eu garanto para você, enquanto você não aprender, ela se repete. Os mais antigos lembram daqueles discos de vinil, lembra? Que ficava com agulha e ficava arriscado? Não, não. A reencarnação parece aqueles discos. Troca os personagens, mas enquanto... Reencarnação, não estou falando só essa vida, não. Ela fica lá girando em torno de você. E você, puxa vida. Se os seus olhos forem maus, sua visão vai ser de que jeito? Aquilo que você vê na rua, você vai olhar com que olhos? Maldosos. Se você vê um ser humano necessitado, você logo... E se for de cor, pior ainda, você vai pensar o quê? Já vai me assaltar. E realmente assaltam. Mas não todos e nem tudo. Assim como nem todos, independente da sua cor ou religião, fazem o bem. Concordam? Nem todo político é ladrão. Há controvérsias, eu sei. Mas não são. Existem gente que gostaria de exercer uma atividade positiva, que tem sonhos. Agora, não é simples. Porque nós, mais uma vez, entregamos a nossa vida também na política para quem? Para a mão oculta que vem lá e vai tirar os nossos problemas. Aquele que eu vou pôr agora vai dar segurança, vai dar saúde, vai dar bem-estar. Eu não vou ter mais problemas na minha vida. Autoconsciência é você poder observar que a realidade ela se transforma. Duas coisas acontecem na autoconsciência, segundo o Hamed, que é muito interessante, o comentário dele. Uma delas é respeito e a outra é clareza. Você passa a ter uma visão clara, aprender a ver com clareza a linha divisória entre ele e os demais, entre você e os demais. Você começa a entender aonde está essa divisão. Você sabe qual é o maior problema que nós temos hoje nas relações humanas? É não saber colocar cerquinha. É não saber a divisão da gente. Quando você começa a falar com alguém e entrega a tua vida para alguém, você está fazendo o que com a tua vida? Terceirizando. Você sempre vai achar que tem alguém que vai te dar a resposta. Te garanto que se você fosse duro, não tivesse dinheiro, você não procurava tanta gente para dar palpite. Você ficava mais quietinho e trabalhando, ocupando a tua vida. Mas quanto mais dinheiro a gente tiver, mais a gente vai procurar soluções mágicas. Quais são as soluções mágicas que a gente quer encontrar? Aonde que a gente encontra respostas? Religião. Mas aonde? Autoconhecimento, que nem sempre é autoconhecimento, que deveria ser, porque se não tem autoconsciência, não vai ter autoconhecimento. A porta do autoconhecimento é a autoconsciência. A autoconsciência é você aprender a... Você se olha e fala, opa, tem coisa aqui que não está funcionando bem. Então eu preciso agora ter autoconhecimentos para poder me desenvolver. Você vai procurar cartomantes, você vai procurar religião. Quando você não encontra uma... Você vem aqui, senta, não encontrou a resposta, você acha que a resposta não é... O lugar não é bom. Você vai logo no outro. Aí você vai no outro. Se você acha o médium bom, você fala, cara, falou minha vida todinha. É fantástica. Uma criancinha pequenininha, vendo o tratamento espiritual, eu peguei e comecei a falar algumas coisas para ela no tratamento. Um tratamento material que a gente tem, de sábado, eu comecei a falar umas coisas para ela, inspirado e tal, comecei a falar algumas coisas para ela. Ela virou para mim e falou, escuta, por acaso você me conhece? Falei, lá vem branco. Eu falei, por quê? Ela falou assim, como você sabe minha vida? Você falou tudo o que acontece comigo. Aí eu expliquei para ela que a gente não fala da vida do outro, o outro fala da sua vida para a gente. Isso que a espiritualidade faz, isso é a sensibilidade que você tem. Qualquer um aqui pode ser médium, todos somos. Qualquer um aqui pode dar uma boa palavra para alguém. É difícil acreditar nisso. Eu fiz esse exercício com 80 pessoas nesse salão aqui, e 70 pessoas. Eles ficaram, eu falei assim, vocês vão ter 10 minutos para me provar que vocês são médiuns. Você vai contar o teu problema para alguém que você não conhece e ele vai te dar uma orientação. Gente, não foi 10 minutos, foi 5 minutos. O povo começa a chorar.
nossa necessidade é tão grande de ouvir uma mensagem que a gente não entende isso. Porquanto a gente está tão preocupado em ter respostas que esquece aquilo que é necessário para a gente. Por isso que nós precisamos respeitar como o outro age diante da gente. Como o outro vê a vida. Ele vê da forma que ele vê. Ele é diferente da vida da gente. Como é chato quando alguém quer te convencer de alguma coisa. Vocês passam por isso? Sabe aquelas coisas as promoções de infoprodutos na parte da internet é fantástica, né? Você só tem mais 1 hora para comprar. Depois disso, acabou. Tem uma propaganda num programa de TV que eu via, era de colchão. E ele começava só hoje, só hoje, só hoje, e botava o preço. E eu descobri que o só hoje era só hoje porque era o dia que ele estava fazendo. Porque todo dia a propaganda era só hoje. Que credibilidade essa empresa tem? Podia ser um excelente colchão, sim ou não? Mas ela acabou de estragar com a forma como ela fala, como ela se expressa, como ela vê o mundo. É assim que a gente perde credibilidade. A autoconsciência ou a autoconsciência, ela principalmente vai fazer com que você descubra as coisas que te impedem de se desenvolver. E não aquilo que você precisa encontrar de respostas. Ninguém vai te dar a resposta que você quer se você não estiver preparado para ouvir. Entenderam? Ninguém vai te dar a resposta que você quer se você não estiver preparado para ouvir. Sabe o que você vai fazer? Você vai negar. Quem faz evangelho aqui, faz leitura com livros Fonte Viva, essas coisas, levanta a mão para mim. Ó, quanta gente aqui, né? Quanta gente. Você já percebeu que quando você lê, aquilo que você precisa, você passa logo os olhos por cima? Pode ver. E mais ainda, se eu falar assim, leia e me traga a semana que vem aquilo que te chamou a atenção, que a gente chama de mensagem da luz, que é um trecho que te chama a atenção. É incrível como a pessoa fala que está com um problema na sua relação pessoal, por exemplo, no trabalho ou na sua vida pessoal, e ela vai buscar na lição que está dizendo respeite o próximo, por exemplo, e diante do outro respeite, saiba que cada um dá o que tem, e porque a vida é feita de experiências na vida de todos. O que te chamou a atenção? Que a nossa vida é experiência na vida, quer dizer, você não é o respeito que você precisa, entenderam? Você logo muda de situação. Por quê? Quem vai ser culpado? A pior coisa que tem, gente, a gente tem que admitir que a gente erra. Quantas vezes você falou hoje, que você errou? Tem alguém? Levanta a mão para mim. Quem falou assim, eu errei? Pode levantar a mão. Ó, nós temos 1, 2, 3, 4. Dá para contar aí. Eu errei. Qual é a sensação de falar eu errei? Tem duas. Eu errei, me desculpa, vou corrigir. Eu errei, como eu sou burra. Que caramba, por que eu fui fazer isso? Meu Deus do céu. O errar aqui é culpa e não autoconsciência. Entenderam? Tá ok? Então, errei. Você fez isso? Fiz. É difícil isso, né? Sabe por que é difícil? Porque nós sempre vamos justificar que a gente não é feliz por algum motivo. Já viu separação ser feita de forma, eu estou te largando, mas eu te amo tanto. Eu tenho certeza. Aquela historinha que eu conto às vezes do velhinho que fala, né, para a mulher, mulher, você vai se separar de mim? Mas você não vai encontrar ninguém igual a mim. O que é que ela responde? Graças a Deus. Tomara que Deus te ouça. Por quê? Porque a gente está sempre acreditando que alguma coisa externa está nos atrapalhando. Então nós estamos com uma profissão nova dentro do centro, para aqueles que quiserem, que estão chegando aqui, que é essa daqui, tá ok? Caçador do espírito. Então, caçador de espírito não precisa ser médium, tá? Caçador de espírito é só você achar que alguém está com algum problema espiritual e falar assim, saia desse corpo. Que ele sai. Funciona assim? Não, mas a gente vive procurando, né? Enquanto a gente não acha isso, a gente se sente desse jeito.
A gente tem muito mais uma vida que aceita ter do que uma vida que a gente deseja ter. Porque a gente não trabalha para ter uma vida que a gente deseja, mas uma vida que a gente aceita. E a gente chama isso, quando é espírita é terrível, aqueles que não são, por favor, não sejam dessa forma, porque isso não é espiritismo, é o espírita. Tá ok? Quando ele não consegue algo, o que ele diz que é? É o quê? O karma. Coitado do karma. Mas nada a ver com isso muitas vezes. Então aprendam, tá ok? Você acaba travando a tua própria vida por não ter o simples motivador de parar todo dia e se perguntar o que diz na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que é indicado por Santo Agostinho para que a gente faça como Sócrates dizia, porque estava assim escrito no templo de Delfos, na Grécia Antiga, numa pequena frase, maior do que essa, mas se dizia: conhece-te a ti mesmo. Eu vi uma cena muito interessante, uma pessoa passou pelo espelho, num filme, passou pelo espelho, depois voltou e ficou olhando. Só depois que ela explicou, ela falou assim: nossa, eu percebi como eu estou ficando velha. Ela se olha todo dia, mas não se vê. Tá bom? Então, por favor, não seja essa pessoa. Essa pessoa que tudo que acontece na tua vida é porque tem um motivador espiritual. Porque não é assim que funciona. Tem motivadores espirituais, às vezes, te trazendo problemas, por isso que eu fiz questão de trazer do Livro dos Médiuns. Sim. Mas tudo é espiritual? Não. As coisas se dividem de processos muito simples, gente. Material, às vezes você está mal do físico. O teu hormônio não está funcionando direito. Às vezes você está com um problema emocional terrível. Você precisa de uma terapia, você precisa de um trabalho emocional. E às vezes você tem um problema espiritual. Procure essas três coisas. Não pegue uma única coisa. Porque se você pegar uma única coisa achando que é só um passe espiritual, não vai resolver. Não vai ter, eu garanto, a não ser que comece a ter isso aqui mesmo. Tá ok? Que você comece a caçar fantasmas em tudo que você vê e tudo que você fala. Quando você não precisa disso, uma coisa mágica começa a acontecer. Você começa a se descobrir. Se descobrir é aquele que aprendeu os seus limites. É aquele que sabe dos seus limites. Aqui a cena é muito legal, porque é uma cena de alguém que está próximo de um precipício e desperta na sua autoconsciência e vê que está para cair. Vai fazer besteira, vai trair, vai fugir, vai pedir. Às vezes tem gente que... Há pouco tempo agora eu tive uma profissional que eu falava: meu Deus do céu. Ela falava para mim, ela está fora do Brasil, e ela queria o cargo e foi congelado, é uma empresa multinacional, foi congelado e tal. Aí ela dizia para mim: Walter, eu vou sair da empresa. Eu falei: mas você acabou de ser promovida, você acabou de ser aumentada. Ela queria ser diretora. Mas ainda não passaram o cargo de diretora. Não me puseram como cargo de diretora. E eu estou aqui sofrendo muito. Mas é porque você não tem merecimento? Não é por isso. É porque veio uma ordem global que não podia tornar diretor, não podia ter mais outros cargos. Eu falei: e por que você está sofrendo? Se você tem autoconsciência de que você é competente, você vai ter esse cargo é teu, aliás, já é teu, só você que não percebe. Eu conversei com ela hoje, ela estava toda resplandecente, toda feliz da vida, se dando bem, sendo elogiada pelos setores. Eu falei: nossa, você está tão feliz, gosto de ver assim. O que aconteceu? Ah, o meu cargo foi efetivado. Olha como é interessante, ela só ficou feliz por quê? Porque alguém disse o quê? Que agora ela tem um título. Ela não se sentia capaz, só se sentia capaz se tivesse o título. Essa mulher vai sofrer ainda na vida? Mas vai, porque daqui a um tempo o que ela vai dizer? Ai, não está bem. As pessoas não estão legais. Eu tive um problema com tal pessoa. Eu falei assim: se você não despertar tua autoconsciência, você sempre estará buscando culpados. Sempre. Portanto, gente, cuidado, porque você não vai estar sozinho. Na espiritualidade você vai ter ajuda. Chico dizia que nem Jesus vem para resolver os problemas da gente por livre vontade.
Tudo é seguindo uma ordem divina. E ele seguia essa ordem divina. Porque a lição que você está aprendendo hoje precisa ser aprendida. Você já perguntou por que eu estou passando isso? Qual é o meu motivador? Qual é o meu pensamento? Qual é a minha emoção? Aonde eu não estou conseguindo dominar minhas emoções? Por que eu estou deixando um problema que tem tamanhos diferentes? A gente tem que respeitar. Cada um vê o problema no tamanho que os olhos veem. Agora, se os teus olhos forem bons, o que acontece? Tá? O que ele fala? Tá? O homem que se descobriu, diz Hamed, sabe que não deverá fazer consenso da opinião alheia, porque apesar de respeitá-la, guia-se por si mesmo, escutando a voz de seu coração. É silenciar. As pessoas chegam para mim, nós fizemos um treinamento gostoso ontem aqui, muito bonito, muito lindo, foi um trabalho muito bonito, encerramos uma fase, e fizemos exercício que não é simples de fazer, é complexo, porque às vezes as pessoas estão tão presas na matéria que não conseguem, mas quem fez ficou fascinado. E aí tem gente que responde, puxa vida, por que eu não consigo? Eu fico preso, a pessoa fala assim, eu não consigo ir, porque eu fico preso, ela mesmo respondeu, eu fico preso mentalmente nas coisas. Por que ela não consegue sentir as coisas divinas? Porque ela quer racionalizar. Não é hora de racionalizar. Em situação espiritual, a gente sente. É o coração da gente, onde tem a consciência, que vai dizer se aquilo é bom ou não. É assim que a intuição vai funcionar. Aí você racionaliza, aí você dá o nome que você quiser, que é o cérebro que fez aquilo. Você dá o que você quiser, mas se dá o direito de sentir primeiro. Deixa o teu coração. Porque apesar de respeitá-la, a opinião alheia, ele seguia por si mesmo, escutando a voz do seu coração, que está dizendo, esse é o caminho que eu quero. É isso que me importa. E quando você faz isso, na tua volta, vão te respeitar. Quando você começa a fazer isso, você começa a aprender porque Deus nos ama, tá ok? Porque Ele dá uma identidade para cada um de nós. Cada um de nós tem uma identidade própria, cada um de nós tem uma origem própria. Quem crê na própria força, diz Hamed, não fica na dependência da firmeza e das seguranças alheias. Olha como a frase vem colaborar com tudo aquilo que nós falamos. Quem crê na própria força não fica na dependência da firmeza e da segurança dos outros. Por quê? Porque se os outros não estão, como que eu fico? Ainda bem que você chegou, ainda bem que você está aqui. Quer dizer que se eu não tiver, você cai. Então descubram o poder que vocês têm. Essa é a melhor mensagem que a gente possa ter para hoje e para que a gente entenda aquela luz que Jesus nos coloca, né, que o Mestre amado nos coloca, que os olhos são as lâmpadas do corpo. Se os teus olhos forem bons, começa a enxergar toda a experiência como algo rico. Eu chamo de dádiva. Toda a experiência é uma dádiva. Um acidente, um processo físico, uma perda, seja o que for, uma dádiva. Sabe por que é uma dádiva? Porque a quem cabe decidir isso? Você pode chegar e falar, ó, é o seguinte, tá? Eu decidi que eu vou viver mais 50 anos. Você se vira aí em cima. Dá para fazer isso ou não? Não, né? A gente gostaria, mas não dá. Aí eu decidi que eu não vou ter mais problema, que eu vou ficar rico amanhã. Tem um monte de coisas ofertando isso, né? Fique rico do dia para a noite, né? Tá ok? Ainda ontem eu estava vendo uma dessas investimentos que o cara oferecia 140%. Ele faliu. Faliu. Foi preso no aeroporto, ele estava fugindo. Parecia filme, os caras falaram, ele estava fugindo de jatinho próprio, a Polícia Federal pegou ele. Por quê? Porque a ambição humana é tão grande que ela pensa o quê? Vou ganhar. Quem tem joguinho na internet, nos joguinhos que a gente tem, que tem assim, que gosta de passar seu tempo, vai aparecer toda hora lá. Você ganhou R$100. Você ganhou R$300. Como tem gente bondosa no mundo? Não tem? Eles dão dinheiro à vontade. Por que tem dinheiro? Eles dão à vontade. Então, cuidado. Não se iludam. Na vida é a mesma coisa. Não se iludam com falsas promessas. Não se iludam com aquilo que não interessa. Tá ok? E é dessa forma a mensagem de hoje. É entender que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Ou seja, você vai atrair as coisas positivas. Você não vai precisar pagar tanta gente para dizer o que você precisa. Você não vai vir no centro precisando tantas coisas, ouvir tantas mensagens para poder entender que você é competente. Você simplesmente será.
Assim como os apóstolos tinham dúvidas, foram um dia. Imagina, a gente fala muito dos apóstolos, vê os filmes deles, né? Como será 2000 anos depois? Vocês acham que eles estão lá do mesmo jeito? Vocês que estão negando ainda, que estão em dúvida? Porque isso é evolução. Tá ok? Isso é evolução. E vocês, e todos nós, também temos isso, né? Nós também teremos os nossos momentos para evoluir. Ok? Mas se forem maus os teus olhos, presta atenção na mensagem do meu amigo, que ele é fantástico. O seu corpo ficará em trevas, você vai ficar sofrendo, você não vai dormir direito, você vai ficar doente, você vai ficar sempre ansioso, você vai querer mudar de vida. Se está no A, você quer ir para o B, do B você quer ir para o C, nada está bom para você, comida não está boa, nada. Você sempre achará algo que está te fazendo mal. Isso chama-se trevas no coração. Porque teus olhos não estão enxergando o que Deus quer que você enxergue. Vamos enxergar um pouquinho agora as vibrações da noite e vamos usar o que o nosso coração tem de melhor para vibrarmos, para que a gente possa ter essa visão espiritual maior. Como eu falei, hoje é feriado, tem que ser curto. Um dia eu acerto, tá, gente? Muito bem. Vamos assim então, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos dê, nessa reflexão, a capacidade de entender, de ter a autoconsciência, de entender a situação que nós estamos passando hoje. Pensa numa área da tua vida que te incomoda e pergunta a Deus: Senhor, por quê? O que eu tenho que aprender? Silencia. Ouve Deus falando pelo teu coração. O que você precisa aprender? Ele te pede coragem, ele te pede empenho, ele te pede atitudes diferentes, paciência, tolerância. Ele te pede para você ser íntegro. Ele te pede perseverar. A mensagem de Deus vem clara para a gente. Apenas recebe-la no teu coração. E agradece. Obrigado, Senhor, por esse momento de luz. Que todas as palavras possam ser entendidas como um farol alertando um navio das pedras que se encontram no caminho. Vibramos por todos aqueles que são nossos familiares, que estão em momentos também difíceis. Que a tua misericórdia, Pai, os atinja. Que a nossa mudança de atitude possa ajudá-los, com um olhar mais de esperança, de clareza e de respeito. Vibramos pela nossa pátria, por todos aqueles que nos governam, que também têm os seus desafios diários. Pelo nosso ganha-pão, Pai. Que a gente tire as amarras que nos prendem, para que a gente aprenda a dividir, multiplicar, somar, mas acima de tudo aprender com as experiências que a vida nos traz. Que possa jorrar na prosperidade da vida o bem-estar de todos aqui presentes. E que Deus, da sua imensa misericórdia, nos abençoe agora e sempre. Que assim o seja, Pai. Respira fundo, guarda e leva para a tua casa e para a tua vida. Que assim o seja, Pai.